E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e hoje a gente vai fazer a resolução de mais uma questão da URGS de 2007, que fala sobre calorimetria. A questão diz o seguinte: qual a quantidade de calor necessária para transformar 10 gramas de gelo a temperatura de 0 graus Celsius em vapor a temperatura de 100 graus Celsius? Considere que o calor específico da água é 4,2 joules por grama graus Celsius. O calor latente de fusão do gelo é 336 joules por grama e o calor latente de vaporização da água é 2.268 joules por grama. Bom, o que a gente tem que entender aqui nessa situação? Me deu 3 constantes, né? Porque justamente a gente vai ter que fazer 3 cálculos. Não dá para fazer tudo num cálculo só. Temos que entender o seguinte: inicialmente temos gelo, estado sólido da água, a uma temperatura inicial de 0 graus Celsius. Gelo. Vai ser fornecido calor para esse gelo e ele vai sofrer uma mudança, né? Uma mudança de estado físico, onde ele vai passar a ser água. Só que lembra, quando a gente trabalha com quantidades de calor, a gente sempre divide em etapas, ou uma ou a outra. Nesse caso, nós usaríamos a quantidade de calor latente para fazer a troca de estado. Só que essa quantidade de calor, ela não provoca mudança de temperatura, a gente não analisa mudanças de temperatura, então continua 0 graus Celsius, porém agora é água. Ocorreu uma mudança de estado. A segunda etapa seria fornecer calor para gerar um aquecimento dessa água, porque a gente sabe que para a água vaporizar, ela precisa chegar no seu limite térmico, né, nas condições normais de temperatura e pressão, que é 100 graus Celsius. Para isso, a gente tem que analisar uma variação de temperatura e o calor associado a isso é a quantidade de calor sensível, que é o Q-macete. E por último, nós temos que fornecer calor para que ela mude de estado e vire vapor, né? A quantidade de calor vai ser novamente quantidade de calor latente, que é o Q-moleza, só que nesse caso para fazer a troca da água, do líquido, né, para o gasoso, no caso, para o vapor de água, beleza? E a temperatura não vai mudar, a temperatura vai se manter em 100 graus Celsius, porque agora é uma outra troca de estado. Então são 3 etapas. Como é que a gente faz? A primeira etapa, a gente vai calcular usando a massa, que é 10, vezes o calor latente de fusão, que a questão me dá lá em cima, né? Quanto é que é o calor latente de fusão? Calor latente de fusão, 336. Então a gente bota ali, 336. Fazendo essa conta, 10 vezes 336 dá 3.360 joules. Essa é a quantidade de calor só para mudar de estado do gelo para a água. O aquecimento a gente vai fazer o cálculo botando a massa, o calor específico que a questão me dá, que é 4,2, calor específico da água, vezes a variação de temperatura. Como a gente vai de 0 a 100 graus Celsius, a variação é exatamente 100, né? Fazendo esse cálculo, a quantidade de calor nessa situação vai ficar 4.200 joules. Isso é a quantidade de energia somente para aquecer a água de 0 a 100. E por último, a outra mudança de estado, né? Da água para vapor, mesma massa, e agora a gente usa o calor latente de vaporização, que é 2.268. Então botamos o valor ali, 2.268, e isso vai me dar uma quantidade de calor de 22.680 joules de energia para a mudança de estado. Para descobrir a quantidade de calor total, o que eu faço? Eu vou somar. A quantidade de calor total, então, é a soma desses 3 valores, ou seja, 3.360 mais 4.200 mais
22.680. Fazendo essa soma toda, eu chego no valor final, que é 3.240 joules, para fazer toda essa troca de estado e mudanças de temperatura que a questão pede. Isso nos leva, agora a gente vai olhar as respostas, né? 30.240. Isso nos leva à resposta da alternativa E para esta questão. Bom, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau!